Então, pessoal, a primeira aula vai ser uma correção da primeira atividade que vocês receberam durante esse período de recesso, certo? Eu mandei duas atividades de geometria e agora eu vou corrigir a primeira atividade, certo? Então, deixa eu colocar meu óculos aqui. A primeira atividade, ambas as atividades foram de assuntos que a gente já viu na primeira unidade, certo? Então, a primeira atividade tem primeira questão. Considere os dois sólidos geométricos abaixo e responda à pergunta. Eu tenho o sólido A e eu tenho o sólido B, que a gente já viu durante as aulas. Aí eu pergunto, qual dos sólidos é um poliedro? Pessoal, a gente nessa questão tem que se lembrar qual o conceito de um poliedro. Um poliedro é sempre qualquer sólido geométrico que eu vou ter faces planas, certo? Não vou ter nenhuma curva. Então, fácil. Qual dessas figuras tem uma face, só tem faces planas? É a figura B. A figura A tem uma face plana, mas é só essa base dele aqui, certo? E pergunta qual é o corpo redondo. A gente sabe que um sólido geométrico ou é um corpo redondo ou é um poliedro. Então, se o B é um poliedro, o A é um corpo redondo, porque ele tem essa face do pescoço do cone, ela é arredondada. Ela não é uma face plana, certo? E é isso. Na segunda questão, eu introduzi a vocês um objeto que a gente também já viu durante a aula, mas com uma curiosidade. Aí diz: a luz branca que vem do Sol é a junção de luzes de todas as cores que conhecemos: azul, vermelho, amarelo. O sólido geométrico abaixo é conhecido por conseguir decompor essa luz branca em todas as outras cores do arco-íris, assim como acontece em dias de chuva. Então, o Sol, a gente sabe lá que o Sol, durante o dia, manda luz para a gente, e essa luz branca que ele manda, ela é composta pela junção de várias cores. Então, naquela luz ela tem azul, tem vermelho, tem amarelo, tem verde. Todas as cores que a gente conhece tá dentro daquela luz branca. E quando tá dias de chuva e dias nublado, a gente consegue ver a formação de arco-íris. Por que isso? Porque a luz branca ela atinge as gotículas e por processos lá físicos a gente por processos lá físicos a luz quando atinge as gotículas a luz lá dentro se separa. Então eu tinha uma luz branca, quando ela atinge as gotas a minha luz branca se separa em todas as outras cores que a luz branca é formada. Aí eu falo, analise o objeto abaixo e responda as perguntas a seguir. Então aqui eu tenho um objeto que vocês já conhecem, eu acho que eu até falei já. E eu tenho a luz branca aqui incidindo nele, e do outro lado está saindo a luz branca, sendo que separada todas as cores que compõem ela. Então eu tenho o vermelho, amarelo, verde, enfim, todas as cores do arco-íris. A letra A pergunta, esse sólido é um poliedro? Sim ou não? É um poliedro, porque, como a gente viu na primeira questão lá, todas as faces desse sólido são planas, não tem nenhuma parte arredondada, não tem nenhuma curva, certo? B. Podemos classificá-lo como prisma ou como pirâmide. Se lembra da diferença de prisma e pirâmide. Prisma eu sempre vou ter duas bases, certo? Pirâmide eu só vou ter uma base e um pico. Então, nesse caso, ele é um prisma, porque eu tenho uma base em cima e tenho uma base embaixo, certo? Ele é simétrico. Letra C. Qual a forma da sua base? Sabendo disso, qual é o nome completo desse sólido geométrico? Então, se a gente vê aqui, a base desse poliedro, desse prisma, ele tem uma base em forma de triângulo. Então, o nome desse objeto é prisma de base triangular. Se lembre que sempre para a gente nomear um prisma, a gente vai utilizar a forma da base dele, certo? Então, ele é um prisma de base triangular. Quantas faces, arestas e vértices tem o objeto? Também é o que a gente já fez em sala de aula. Então, se a gente contar aqui, ó, faces, eu tenho uma, duas, três, e as bases, 4 e 5. 5 faces. Quantas arestas?
Arestas é o encontro das bases, o encontro das faces. Então aqui eu tenho uma aresta, duas arestas, lá atrás a terceira. Aqui embaixo eu tenho 4, 5, 6 e aqui em cima 7, 8, 9. Então eu tenho 9 arestas. Vértices. Vértice, se lembra que é a quina, é o encontro das arestas. É só os pontos. Então eu tenho 1, 2, 3 vértices em cima e 1, 2, 3 vértices embaixo. Tenho 6 vértices, certo? E a letra E pergunta: a sombra formada pelo objeto é uma figura plana ou não plana? Explique a diferença com as suas palavras. Deixa eu apagar aqui. Então a gente viu que uma figura pode ser plana ou não plana. A diferença já está no nome. Uma figura plana é uma figura que ela não tem muitas dimensões. Ela não tem mais de uma dimensão. Ela pode até ter mais de uma dimensão. Mas se a gente desenhar ela num plano, ela vai estar toda... A gente vai conseguir representar ela toda só num desenho em um plano. Já uma figura não plana é uma figura que a gente não consegue desenhar ela sobre um plano. Então a gente pode ver facilmente aqui que a sombra é uma figura plana. Por quê? Porque ela está desenhada em um plano e ela não precisa de nenhuma outra dimensão para estar bem representada, certo? Já esse prisma aqui, ele é uma figura não plana, porque a gente não pode desenhar ele em um papel, certo? Ele é uma figura com mais dimensões. E aqui a gente vai para a terceira questão. Procure em sua casa e liste 5 objetos que possuem uma parte plana e uma parte não plana. Essa é fácil. Eu até coloquei um exemplo aqui e a gente viu em sala. Uma figura ela pode ter uma parte plana e uma parte não plana. Então, nesse caso, um presente. Um presente eu tenho que a caixa é plana, mas a fita, a caixa é não plana, que é um sólido, e a fita ela é plana. Então, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Eu tenho esse caderno aqui. Esse livro. Aqui eu tenho um livro. Um livro é uma figura não plana, certo? Mas eu tenho as páginas deles, que são as páginas dele que são figuras planas, certo? Então, um livro, ele é uma figura não plana, que é composto por várias figuras planas, certo? Que são as folhas. E é isso. Essa foi a nossa primeira atividade. No próximo vídeo, eu vou corrigir com vocês a segunda atividade, certo?